Por que seu texto parece um robô e como a escrita criativa vai te salvar? Meu nome é Sami Bersi, esse é o Raciocínio Cria, é praticamente um podcast aqui do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço para deixar o seu like ao longo do vídeo, sinta-se livre para deixar comentário e somar no assunto, trazer seu ponto de vista e suas dúvidas. Em 2023, eu li o livro A Única Coisa. Não sei se você conhece, mas é um livro bem famoso. Há uns anos atrás eu saí para tomar um café da tarde sozinha e sobreviver à rotina de mãe integral e parei para pensar o que eu gostaria de fazer pelo resto da minha vida. Fechei os olhos para imaginar meu futuro ideal e o que eu vi foi uma senhorinha enrugada sentada numa mesa de madeira em frente a uma janela num dia frio. Era frio lá fora, mas ela estava bem aquecida. E ao seu lado tinha uma xícara de café, aquelas típicas de casa de vó, sabe? Na sua frente estava o seu ofício. Ela escrevia. Essa senhorinha era eu, ou pelo menos quem eu gostaria de ser. Eu amo escrever. Não foi difícil enxergar essa verdade. Naquela época eu era social media há 3 anos. E depois de todo esse tempo escrevendo só parágrafos curtos, pensamentos limitados, CTAs no máximo 280 caracteres, eu percebi que eu não sabia mais escrever de verdade. Sabe aquela sensação de tentar lembrar uma palavra e ela simplesmente não vir? Era assim, mas com frases inteiras. Eu tinha paragrafobia, que é o que eu chamo. Eu tinha medo de escrever parágrafos com mais de 3 linhas. E a consequência de tantos anos fazendo isso foi um raciocínio encurtado. Eu não tinha mais fôlego para escrever. Isso já fazem 3 anos, e desde então eu passei a estudar e praticar escrita diariamente. E num determinado momento dessa jornada, percebi uma coisa que mudou completamente minha forma de criar qualquer tipo de texto. Copy, literatura, qualquer um. Seja para comunicar ou seja com fins literários. Eu entendi que estudar escrita criativa me tornava melhor na escrita. Pois é, brilhante, né? É óbvio, mas não era um pensamento natural meu enquanto eu estava ali naquele ciclo vicioso de escrever só copy. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu aprendi conectando escrita criativa com copy. Vou usar exemplos reais com clássicos da propaganda, trechos literários e exercícios práticos que você pode aplicar agora. A gente vai passar por 7 pontos: o que é escrita criativa, o slogan mais famoso da publicidade dos anos 90, exercícios de sinestesia e como a Dove quase destruiu e depois reconstruiu sua marca com emoção, a diferença entre forma e conteúdo e o que eu chamo de coçadinha no cérebro e como aplico isso nas minhas criações. Por isso, fique até o final que você só tem a ganhar. O que é escrita criativa? Antes de qualquer coisa, vamos alinhar o conceito. A escrita criativa é a expressão de ideias e histórias de forma original e imaginativa. Ela pode aparecer em contos, poemas, ensaios, romances, peças de teatro, roteiros de filmes e letras de música. O foco não é informar, é criar uma atmosfera, é narrar, desenvolver personagens, construir enredos que prendem e criar cenas tão vívidas que você quase se sente lá. Percebe onde eu quero chegar? Esse é o melhor tipo de lead, que é aquele início de texto para um texto persuasivo que puxe o leitor do completo desconhecimento até o desejo pelo produto. E é feito exatamente com isso, narrativa, através do chamado storytelling. A escrita criativa não é o oposto da copy ou da redação publicitária. Ela é o que faz a argumentação descer redonda na boquinha da garrafa. E, aliás, sobre descer redondo, você conhece o slogan da Skol, né? Skol, a cerveja que desce redondo. Esse conceito foi criado lá em 1997 e ele usa um recurso da escrita criativa chamado sinestesia. A sinestesia é o cruzamento de sensações numa só impressão. A matéria-prima desse recurso são 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. E essa é uma das formas mais poderosas e mais fáceis de gerar conexão com o público, porque quando você mistura 2 sentidos numa mesma imagem, você não descreve uma experiência, você a provoca
no seu público ou no leitor. Desce redondo é a junção de tato, audição e paladar ao mesmo tempo. Você não lê essa frase, você praticamente bebe. A regra para uma boa sinestesia é simples. Combine ao menos 2 sentidos. Agora, para além da sinestesia, tem um momento muito interessante na trajetória da Skol que eu preciso comentar. Em algum ponto da história, os comerciais deles começaram a não ser mais tolerados. As piadas machistas, que eram o tom padrão de propaganda de cerveja nos anos 90 e 2000, simplesmente deixaram de funcionar. E aí veio um dilema de marca clássico. O que você faz quando o seu slogan mais famoso está ligado a uma era que você precisa superar? A Skol fez algo muito inteligente. Ela não rompeu com o passado, mas ela ressignificou. Redondo e quadrado deixaram de ser apenas sensações físicas para se tornarem sentimentos. Deixaram de ser de fora para dentro e passaram a ser de dentro para fora. Nos novos comerciais, esses conceitos são um espelho que mostram comportamentos que não são mais aceitos. O quadrado não era mais a lata do produto do concorrente, mas era uma atitude. E isso nos leva para a próxima técnica. Mas antes, eu preciso te dizer que esse vídeo é baseado num artigo que eu escrevi lá em 2023. Eu deixei o link dele aqui nos comentários para quem quiser ter acesso a todos os links de todas as propagandas que eu tô falando e fazer um estudo mais completo sobre o tema. Explorando os sentimentos com a Dove, vamos lá? Essa técnica tem um objetivo muito específico, fazer o leitor sentir o que você quer que ele sinta. Na linguagem da copy, seria algo assim: converter o coração antes de converter o bolso. E para ilustrar como isso pode dar certo ou errado, deixa eu te contar esse caso sobre a Dove. Há alguns anos, eles lançaram um anúncio com a intenção de mostrar que a marca era para todas as mulheres. A campanha mostrava uma mulher negra se despindo e se transformando numa mulher branca. Isso pegou muito mal, né? Nem preciso te dizer. E pegou muito mal com razão. Foi ali que aconteceu um erro clássico. A campanha pensou muito no visual e não pensou nem um pouco nos sentimentos. A intenção era inclusão, mas a sensação entregue foi exclusão. Então o rebrand precisava chegar depois disso. E ele chegou perfeito. Na próxima campanha da Dove, cada escolha da filmagem, cada take, a forma como a história é desdobrada, é como se você estivesse abrindo presente. Tudo foi pensado para construir uma emoção positiva em cima da outra. Então, o que você pode fazer no seu texto para trabalhar as emoções da mesma forma? Bom, primeiro, insira o leitor no ambiente. Descreva com detalhes que conferem verossimilhança. Quanto mais específico, mais verdadeiro parece. Segundo, tenha delicadeza nos pensamentos que geram sentimento. O sentimento não nasce de uma palavra gritada, nasce da palavra certa no momento certo. Terceiro, descreva as sensações físicas que certas emoções despertam. A saudade aperta o peito. A ansiedade é aquela formiguinha no estômago. Escreva usando o seu corpo, não só a sua mente. Quarto, escreva também os pensamentos. Não resuma. Deixe o personagem pensar na frente do leitor. E se você quiser ir além, crie um banco de sentimentos sempre que você sentir algo forte. Sentiu alegria, luto, raiva, nostalgia? Anote como aquilo se manifesta em você, na sua mente, no seu corpo. A prática de um diário aqui pode ser perfeita, pode ser ouro na sua vida. Inclusive, eu mantenho um diário também há 3 anos. Se você quiser um vídeo sobre diário, deixa aqui nos comentários. Sami, fala sobre diário, que aí eu trago num próximo vídeo. Sabe quem faz isso? A Billie Eilish. Desde os 14 anos, ela abre a câmera de selfie assim que percebe uma emoção intensa e se grava falando sobre como ela se sente. E isso é em grande parte o que faz dela a voz de uma geração, com 9 Grammys, 2 Oscars e 2 Globos de Ouro para provar. Ela não escreve sobre sentimentos, ela escreve a partir dos sentimentos que ela registra. E agora vamos de forma e conteúdo. Esse é o meu maior objeto de estudo da vida. Já aviso que no futuro eu vou precisar criar um conteúdo só sobre isso, mas hoje eu vim plantar a semente. Deixa eu te mostrar com 2 exemplos de trechos literários que falam sobre o mesmo assunto, como forma e conteúdo se relacionam. Presta atenção. Trecho de Guimarães Rosa, Substância. Você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar se separar? Você comigo, vem e vai, disse e viu.
O polvilho, coisa sem fim, ela tinha respondido: vou demais. E agora um trecho de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, por Clarice Lispector. Então ela, em voz baixa para não despertá-lo de todo, disse pela primeira vez na sua vida: é porque te amo. Grande paz tomou-a por ter enfim dito. Sem medo de acordá-lo e sem medo da resposta, perguntou: escute, você ainda vai me querer? Mais do que nunca, respondeu ele com voz calma e controlada. A verdade, Lori, é que no fundo andei toda a minha vida em busca de embriaguez pela santidade. Nunca havia pensado que o que eu iria atingir era a santidade do corpo. O conteúdo desses dois trechos é o mesmo. Os dois falam de amor, mas a forma é completamente diferente. Guimarães Rosa é fragmentado, sincopado, parece pensamento em voz alta. Clarice é denso e interno. E aqui está a distinção. Conteúdo é o que será dito e forma é como será dito. E é no como que mora o segredo e a sedução da comunicação. É no como que você escolhe cenário, tom de voz, ritmo, pontuação, vocabulário. É onde uma mesma mensagem pode virar um poema, um manifesto, um comercial de 30 segundos ou uma crônica de domingo. E como você fica mais criativo nesse como? Alimentando seu repertório e escrevendo muito. Se você quer aprender a escrever muito trabalhando esse tipo de variação de forma, eu vou deixar aqui embaixo também o link do Writebook, que é o meu playbook de técnicas de escrita criativa, onde você consegue treinar por 8 semanas em apenas 20 minutos por dia e diversos exercícios, formas de aprender técnicas e expandir também o fazer, né? Para não ficar aquilo cheio de teoria na sua cabeça. Bom, vamos lá, voltando aqui ao conteúdo. Existe um elemento que une repertório e fazer. E ele eu chamo de cerne da criatividade. É o nexo. Você já viu uma campanha, um anúncio, uma frase e sentiu aquela sensação de satisfação inteligente? É aquele momento que você percebe a sacada, entende a conexão e aquilo fica na sua cabeça por um tempo? Às vezes causa até um arrepio. Eu chamo isso de coçadinha no cérebro. E o que causa esse efeito na gente é chamado nexo. O nexo é a ligação entre duas situações, acontecimentos ou ideias. Associação de conceitos que isolados não teriam nada a ver, mas quando unidos com a intenção criam algo novo e memorável. E a melhor forma de encontrar nexo é através de lista. Vou te dar um produto e você lista tudo que vem à sua mente quando você pensa nele, por exemplo. Vamos lá. O produto é doação de sangue. O que a gente pensa? Agulha, vermelho, dor, lanche, pressão baixa, vida, urgência, desmaio, hospital, tipo sanguíneo, compatibilidade, amor. Quanto mais você lista, mais você vai saindo dos óbvios, entrando em outras características que você não pensaria. Foi exatamente conectando esses pensamentos através do nexo que nasceram esses criativos aqui, memoráveis, da campanha de doação de sangue. Eles são incríveis, né? Mas eles só são assim porque a associação é inesperada e óbvia ao mesmo tempo quando a gente vê. Quanto maior a lista, quanto mais tempo você dedicar e encontrar um nexo verdadeiro e pertinente, maiores as chances de criar algo que todo mundo que vê nunca mais vai esquecer. Tudo bem, né? Bom, a gente falou muito. Agora vamos começar a fechar esse círculo. Como é que eu aplico tudo isso que eu falei aqui com vocês hoje nas minhas criações, tanto literárias quanto publicitárias? Bom, primeiro eu listo os benefícios, características e palavras-chave do produto, marca, personagem. Segundo, eu passo um tempo raciocinando e testando conexões. Eu não aceito a primeira ideia nem a segunda. Continuo listando até aparecer algo que me dê uma coçadinha. Terceiro, eu crio um universo semântico para cada peça, quando é uma campanha. Tudo dentro do mesmo contexto. Vocabulário, imagem, referências. Não deixo nada solto. Eu uso o dicionário de significados e de analogias. Eu vou deixar aqui na tela, porque me ajuda muito a expandir as possibilidades usando o meu próprio cérebro, ao invés de recorrer para a ajuda da IA, que vai me roubar o que é mais importante nisso, que é o meu raciocínio. Isso vale para copy, mas também para qualquer texto que você queira aquecer. Bom, se você quiser sair daqui já praticando, vão 2 exercícios. O primeiro é do nexo, que eu já te apresentei.
Escolha um produto, serviço ou tema e liste 30 associações. Depois conecte as menos óbvias e veja o que surge. O segundo é o que eu chamo de exercício das 3 palavras aleatórias. Uma vez por semana, escolha 3 palavras completamente desconexas e escreva um texto correlacionando as ideias. Eu, por exemplo, já escrevi uma crônica conectando ornitorrinco, meu cabelo e Fernando Pessoa. Ficou muito bom. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui. É muito estranho e muito divertido e pode dar muito certo. A escrita criativa não é um luxo para os escritores. Ela também pode ser aplicada na comunicação utilitária, que é a redação de um conteúdo, uma copy, e ela é o que separa um texto que só informa, duro e robótico, de um texto que fica. Você pode ter o argumento mais lógico do mundo, a proposta mais irresistível e o produto mais incrível, e ainda assim perder o leitor no segundo parágrafo se a forma não estiver trabalhando junto com o conteúdo. O engraçado é que o olho daquela vovó que eu visualizei naquele café aquele dia e me deu clareza do meu destino, não estava olhando para uma tela. Ela estava olhando pela janela. Ela escrevia a partir do mundo, a partir do que ela via. E é isso que a escrita criativa pode te ensinar a fazer: criar a partir da vida. Se você fizer qualquer um desses exercícios, depois me manda no meu Instagram ou deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou ficar muito feliz. Se você ainda não deixou o seu like, essa é a oportunidade perfeita para você me apoiar aqui. Deixe um comentário também, porque me ajuda a fortalecer o canal e o YouTube a entender que ele é relevante. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão ser muito beneficiadas. Conto com você para espalhar a escrita artesanal e menos robótica, para que a gente não nivele essa geração e a futura com textos medíocres gerados apenas por inteligência artificial. Bom, vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos que você com certeza vai gostar de assistir. Até o próximo!